E quem é melhor, em palavras, do que aquele que chama para a aula de maneira muito sincera, faz o bem e diz: de fato, eu sou dos muçulmanos. Alhamdulillah, vassalatu, vassalamu ala mashallah. Uma das coisas que eu sempre gosto é quando vou a uma cidade diferente e conheço alguém que se tornou muçulmano, de assistir aos nossos vídeos. Esse é nosso irmão Yusuf, mashallah, e é a primeira vez que te conheço, né? E subhanallah, ele chegou aqui em Denver e me contou que, ao assistir aos vídeos da OMF, ele se tornou muçulmano. E ele tem uma história interessante, então eu pensei em compartilhar com todo mundo. E tem uma chave aqui: se você não é muçulmano e está assistindo aos vídeos, você não consegue entender como ele levou isso. Então, inshallah, eles podem ser um meio de daia para você também. Fale do passado dele. Beleza. Então, eu vim de um background cristão. Em alguns momentos da minha vida, eu fui agnóstico e ateu também. Mas como eu fui apresentado ao Islã durante aquele período, eu já estava meio que em um caminho, pelo menos para mim, de me aproximar de Deus. E voltando, meio que saindo do agnosticismo, eu acho que você poderia dizer isso. E eu conheci uma garota muçulmana. Beleza. E, na verdade, acabamos namorando. Sim. E perdoa ela. Que Allah di. E obviamente deu certo e você fez. Alhamdulillah. Pela vontade de Allah. Mas a gente estava namorando. E eu estava. Ela ainda era bem praticante. E rezava e tudo mais. Vocês estavam namorando e ela estava rezando. Sim. Isso. E é meio engraçado. A gente meio que orou um pelo outro e tudo mais. Porque até pra mim, eu pensei, ela não é cristã. Ela não é cristã. Na verdade, eu também queria uma mulher de fé, do que eu acreditava. Mas foi a vontade de Allah. E como eu realmente comecei a me interessar mais, porque no início eu não era negativo em relação ao Islã. Eu não era positivo. Eu era muito ignorante. Eu nunca acreditei que o Islã fosse uma religião de terrorismo. Não acreditava em terrorismo. Acreditava que era um governo. Mídia. Sim. Eu tô com você nessa. Eu era só muito ignorante em relação a isso. Ok, mas eu era forte na minha fé. Então eu só acreditava que a minha era o caminho certo. E eu estava pensando, talvez ela vá se tornar cristã, claro. Sim. E um dia, a questão da religião surgiu. E realmente foi pra questão de Jesus. Ok, sabe, onde a gente se separa do cristianismo e do Islã, certo? E eu fiquei realmente chateado, ou algo assim. E eu pensei, bom, é isso. Eu vou provar que o Islã está errado. Provo que é o Corão errado. Então eu digitei no YouTube, Bíblia versus Alcorão. Beleza. E eu assisti talvez 2 vídeos da perspectiva cristã sobre a Bíblia. E eu disse, sabe, eu vou ver os 2 lados. Porque você não pode. Você não pode assistir a um vídeo sobre o Islã da perspectiva cristã. Isso não faz sentido. Boa observação. Você tem que ver isso pelas pessoas que realmente estão estudando e enxergando pela perspectiva delas. Então eu comecei a assistir. Eu assisti muitos dos grandes, como alguns. Ahmadiyya, Zacarias e Yusuf. Estes foi um grande exemplo para mim porque eu consegui me identificar com a história dele. E eu pensei, cara, surgiram muitos debates e tudo mais. Eu pensei, cara, eles realmente levantaram muitos pontos bons. E então um dos últimos vídeos que eu encontrei foi o seu. E eu acredito que era da One Message Foundation. Mas eu tinha 100% de certeza naquela época. Eu não sabia qual era o canal, mas você estava fazendo um debate com 3 apologistas cristãos ou algo assim. Eu nem sabia quem eles eram e eles estavam indo até o seu stand. Quais prêmios são esses? Tô só brincando. Galera, eles foram até o seu stand e você tinha, tipo, os panfletos e tudo mais. De falar sobre os milagres do Alcorão e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eu acho que um dos que eu realmente lembro foi quando eles estavam tentando dizer, bom, eu não vejo como isso poderia ser um milagre. No Alcorão, tudo vem da água. Todas as coisas vivas vêm da água. Todas as coisas vivas são feitas de água. Você explicou a eles. E, enquanto você podia ver que eles estavam tão focados em tentar te provar errado, eu estava percebendo isso. Eu pensei, isso é realmente incrível. Como esse homem no deserto, há 1500 anos, poderia saber disso? Não tem como. Eu quero agradecer ao Hammer Time por ter se tornado muçulmano, porque ele realmente veio até nós e trouxe aquele panfleto tentando nos refutar. Mas nos seus esforços contra o Islã, você se tornou um meio para as pessoas se tornarem muçulmanas. Obrigado, Hammer Time. Pode ir.
E depois que eles tentaram debater com você sobre essas várias coisas. 3, verso 1. Eu me vi, como cristão, do lado muçulmano. Deus Akbar. Eu pensei, isso é incrível. Eles não estão vendo? Vejo. Quando chegaram, você disse, agora é minha vez. E você puxou sua famosa Bíblia. Estava toda marcada. Ele disse, eu tenho perguntas para você. E então, quando você começou a apontar as contradições da Bíblia, eu pausava o vídeo. E eu tenho o aplicativo da Bíblia no meu celular e eu puxei para garantir que eu estava seguindo a mesma, certo? Tradução da versão King James. Eu puxei isso e deixei tudo bonitinho, e toda vez que você listava eu conferia. Eu até lia o contexto por trás disso e tudo mais, e um pouco na frente. Eu pensei, ele tá certo. Eu nunca percebi isso. Então eu percebi que não só eu não sabia nada sobre o Alcorão ou o Islã, como eu nem conhecia a própria Bíblia que eu vinha lendo. Naquele ponto, eu estava bem chateado. Fui enganado. Me disseram ser a palavra de Deus. Mas como isso pode ser a palavra de Deus? Essas contradições não tem como. Deus não erra, humanos fazem. Deus não erra. Como isso é a palavra de Deus? E foi aí que realmente a transição foi meio que eu. Perdi a fé no cristianismo, não acreditava mais no livro. Comecei a estudar o Islã naquela semana. Eu assistia muitos dos seus vídeos. E, no final da semana, eu disse para minha namorada da época, acho que sou muçulmano. Isso é tão lindo. Essa é a questão. Quer dizer, você assiste a muitos vídeos e às vezes debatemos com alguém e essa pessoa pode não estar aberta à verdade. Mas ela guia os outros, sabia? E é por isso que é muito importante que todo mundo que está assistindo também compartilhe os vídeos e os promova, para que a gente consiga levar a mensagem às pessoas. E de novo, quando eu ouço esse tipo de história, isso realmente me inspira, porque às vezes, quando estamos lá, é só um debate e dá uma dor de cabeça, e dá para ver que a pessoa é só um islamofóbico. E você pensa, vale a pena ir ao parque e ficar com dor de cabeça naquele dia? Mas aí, quando você encontra irmãos como esse que mudaram suas vidas assistindo a esses vídeos, vale a pena. E se você está assistindo e não é muçulmano, eu acho que é muito, muito importante ter um coração aberto. Quer dizer, ele não era tendencioso em relação a isso, ele não ficou bravo e disse, ok, vou tentar provar que está errado. Ele disse, deixa eu dar uma olhada nisso e isso fez com que ele fizesse hoje. Foi há 3 anos. Foi literalmente sobre eu acho que. Eu quero dizer que foi mais ou menos em fevereiro, há 3 anos, quando eu comecei a olhar para isso, porque eu fiz minha charrada durante o Ramadã em abril, mas eu já tinha a criança tipo, uns 2 meses ou algo assim. Além do Lila, que Allah te proteja, além do Lila, tivemos um treinamento. Ele estava conosco, então agora ele é um daí, além do Lila. Não só ele é muçulmano, ele é um daí. E, inshallah, o Islã vai chegar a cada casa, a cada lugar e a todos os islamofóbicos. Tudo que você tentar vai acabar se voltando contra você. Eu também queria dizer, e se eu não me engano, acho que isso é de um hadith, e você saberia, é um hadith que fala sobre os anjos sendo feitos de luz. Ou tá no Alcorão. Quer dizer, tá no Alcorão também, tá no Alcorão também. Eu não acredito que isso esteja na Bíblia. Não, eu não acho que sim. Então, as pessoas que conhecem meu passado, e eu já contei isso para muitos dos irmãos, eu realmente vi um anjo quando eu tinha. Não, foi há muito tempo. Eu tinha uns 7 anos, algo assim. Meus pais me conhecem. Eu já contei essa história, muito antes de eu me tornar muçulmano. E eu vou chegar a por que isso é tão importante. Quer dizer, se eles conseguirem ver isso. Mas, todos que ouviram essa história de mim naquela época, eu expliquei como eu vi isso. Então, eu vou tentar resumir. Eu tinha 7 anos, mais ou menos isso. A gente morava em um parque de trailers, tipo numa casa de trailer. Onde eu dormia era meio que no meio. E meu pai ia dormir, no máximo, à noite. E o quarto deles fica do outro lado da casa. Então, eu estava tão acostumado a ouvir ele ir dormir com a TV ligada que isso meio que me acalmava e me ajudava a pegar no sono. Se estivesse quieto, eu tinha dificuldade de dormir. Uma noite, estranhamente, eu não dormia. Ele desligou a TV. Eu pensei, ótimo, agora eu realmente não vou conseguir dormir. Quando ele desligava a TV, ficava escuro em casa. Ele tinha uma lanterna para usar e descer as escadas. Ou não descer as escadas, mas sim pelo corredor para chegar no quarto dele. E aí eu tô sentado lá, tipo, cara, eu realmente preciso dormir. Agora eu não vou conseguir dormir. Tá tão quieto. E, de repente, uma outra luz começa a aparecer daquele lado da casa. Ninguém tá do lado da casa. A sala de estar, meus pais, minha mãe já tá na cama. Era só isso. Eu era filho único naquela época. Eu tô em pânico porque tô pensando, deve ser um ladrão. Alienígenas. Alguém na casa. Eu tava pensando que tinha um ladrão na casa. Como nos filmes, eu tava fazendo o negócio de apertar os olhos. Fingindo dormir, eu tava olhando para ver o que ia acontecer. E eu tava em pânico. E de repente, a luz, quando chegou na minha porta, porque a porta tava aberta.
iluminou a casa inteira. Era, super brilhante. E meio que parecia um garotinho, uns 4 anos, algo assim. Mas você não conseguia ver o rosto dele. O rosto dele era como uma estrela. O corpo dele era só luz. Era das mais brilhantes que eu já vi. Mas era sabe quando olha algo brilhante, como faróis e fogo, e não consegue ver direito? Você conseguia ver, bem aberto. E eu passei de estar tão assustado pra, uma sensação de calma total no meu corpo, como se tudo ia ficar bem. Então ele simplesmente passou pela minha porta, e assim que ele foi pro outro lado, a luz foi embora com ele. A casa escureceu e eu fui dormir sem problema. E por ano, eu sempre me perguntei o porquê. Eu contei meus pais, eu vi um anjo ontem. Eu fiquei isso foi incrível. Mas, por anos, eu sempre me perguntei o porquê. Por que eu vi esse anjo? Se Deus me deixou ver um anjo, deve ter um sinal por trás disso. Um motivo? E, agora, anos depois, eu penso sobre isso. Subhanallah. Como diz lá no Alcorão, no Hadith, os anjos são feitos de luz. E como eu explico isso, todo mundo sabe. É exatamente assim que eu explico. E eu já ouvi outras histórias, como as dos nossos irmãos e irmãs na Palestina, que Allah tenha misericórdia deles. Eles estão tirando eles dos escombros. Tinha história de uma menina traduziram para o inglês para entender. E ela estava explicando como o anjo estava lá com ela. Subhanallah, exatamente como eu expliquei. Mesma coisa, Subhanallah, exatamente como eu disse. Subhanallah. Então, para quem conhece essa história, isso é um sinal para eles. Eu fiquei arrepiado. Isso é incrível, né? E como Allah guia as pessoas, ele mostra coisas ao longo da vida delas para aquele momento em que elas podem aceitar a verdade. Vocês sabem, muitos de vocês que estão assistindo talvez tenham tido experiências e estão meio que ignorando elas. Esse pode ser o momento para você. Aceite o Islã, aceite a verdade. Então, Zakala de novo, um agradecimento. Obrigado, Hemer. Hora de ajudar ele a se tornar muçulmano. Eu vou dizer uma palavra daqueles que chamam para Allah. E ele fez uma coisa boa e disse: de fato, eu sou um dos muçulmanos.